Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, né, como prometido, vou trazer a resolução detalhada daquele segundo exemplo, né, que infelizmente eu cometi um erro na aula, né, e daí a gente não conseguiu desenvolver ele totalmente, tá? Então nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea, né, tal que nós temos a derivada de segunda ordem, temos menos duas vezes a derivada de primeira ordem, mais 1 igual a zero. Né? O y0 é igual a 3 e o y1, né, no caso aqui não seria duas derivadas de segunda ordem, mas derivada de primeira ordem, é igual a 4, certo? Então nós temos aqui um problema de valor inicial. Tá? Para resolver, a gente vai aplicar então a questão de Laplace, ou seja, Laplace da nossa expressão y duas linhas, menos duas vezes y' mais 1 vai ter que ser igual à transformada de Laplace de zero. Tá? Então, aplicando-se Laplace nas duas, teremos então Laplace da derivada de segunda ordem, menos duas vezes Laplace da derivada de primeira ordem, mais Laplace de 1, que vai ter que ser igual a Laplace de zero. Tá? Escrevemos transformadas. A transformada, então, da derivada de segunda ordem, ela é dada por s ao quadrado vezes a f de s menos s vezes a derivada de primeira ordem, no caso é 3, menos a derivada de primeira ordem, né, na verdade função, né, a anterior, a derivada de primeira ordem, que é 4, então menos 4. Tá? Menos duas vezes a transformada da derivada de primeira ordem, que é s vezes a f de s, menos a nossa função no valor inicial zero. Tá? Então, menos 3 mais a transformada de 1, que é 1 sobre s, e a transformada de zero, que é zero. Tá? Seria 0 sobre s, que daria zero. Tá? Então, só ajeitando, né, fazendo a distributiva, nós teremos aqui s ao quadrado vezes a f de s, menos 3s, menos 4, menos duas vezes s vezes a f de s, mais 6, mais 1 sobre s, igual a zero. Tá? Somando quem é possível ser somado, né, a gente vai ter aqui, vou colocar o f de s em evidência, então nós temos s ao quadrado menos 2s, que multiplica a f de s, lembrando que o nosso objetivo é exatamente isolar a f de s, tá? Temos então sobrando menos 3s, menos 4 com mais 6, então mais 2, mais 1 sobre s igual a zero. Tá? Vamos passar para isolar a nossa função f de s, então s ao quadrado menos duas vezes s vezes a f de s vai ser igual a 3s menos 2, aqui tem um mais, né? Menos 1 sobre s. Vou tirar o mínimo, né? Deixar todo mundo numa expressão só. Então, a gente vai ter s ao quadrado menos duas vezes s vezes a f de s vai ser igual a fração de denominador s. Vamos ter 3s ao quadrado menos 2s menos 1. Tá? Então, vou fazer aqui no cantinho.
Esse s ao quadrado menos 2s, ele vai passar dividindo, então nós chegamos que a nossa f de s, ela é igual a 3s ao quadrado menos 2s menos 1 sobre s vezes s ao quadrado menos 2s. A gente ainda pode colocar o s em evidência aqui nesse caso, tá? Então a nossa f de s, ela fica sendo 3s ao quadrado menos 2s menos 1 dividido por s ao quadrado vezes s menos 2. Tá? Então chegamos aqui na nossa f de s, que é a solução, tá, na variável s, ou no domínio das frequências s, da nossa EDO. Né? Então a gente precisa agora separar isso em frações parciais e aplicar a inversa de Laplace para chegar na solução da nossa EDO. Tá? Então vou reescrever. Começou a dar alguns bugs. Agora sumiu tudo. Bom, vamos fazer aqui. Depois eu reajeito ele. Né? Então a gente chegou aqui a nossa f de s. Ela vai ser igual a 3s ao quadrado menos 2s mais 1 dividido por s ao quadrado vezes s menos 2. Tá? Era nessa expressão que nós havíamos chegado. Tá? É isso mesmo. Vou verificar. Só verificar isso. Já que isso fez o favor de desaparecer totalmente o que nós tínhamos feito. Na verdade, aqui é menos 1. Aqui é menos 1, que era 1 sobre s, passou para o outro lado, é isso mesmo. Tá? Fração parcial. Nós teremos, então, né, por causa desse s ao quadrado, a sobre s mais b sobre s ao quadrado mais c sobre s menos 2. Tá? Vamos aplicar a regrinha, então, para a gente conseguir eliminar. Né? A gente vai multiplicar todo mundo por s ao quadrado vezes s menos 2. Nós vamos ter, então, a vezes s menos 2 mais b. Aqui é onde que aconteceu o erro, tá, gente? Quando eu multiplico por s ao quadrado vezes s menos 2, eu vou simplificar o s ao quadrado com s ao quadrado, o que vai gerar para a gente apenas s menos 2, multiplicando o termo b, tá? E no c teremos mais c vezes s ao quadrado, que vai ter que ser igual a 3s ao quadrado menos 2s menos 1. Tá? Chegamos então nessa expressão. Podemos então verificar as hipóteses, né? Se s for igual a 0, vai simplificar o primeiro termo, vai simplificar ou zerar o último termo, sobrando apenas o termo do meio, né? Só o termo b. Então a gente vai ter que é menos 2b vezes, né? Ou melhor, né? Vai dar menos 2b igual. Substituindo zero nessa expressão, vai zerar, vai sobrar menos 1. E nós chegamos daqui que o nosso b, ele é meio.
Tá? Lembra que daquela vez, na hora que eu fiz para zero, né, a gente não conseguiu chegar em resultado nenhum. Na verdade, tinha dado zero igual a menos 1. Né? Agora, próxima hipótese é se S for, então, 2. Se o S for 2, vai zerar o termo de A, vai zerar o termo de B, mas não vai zerar o termo de C. Então, a gente vai ter aqui 4 vezes o C, que vai ser igual a S ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, vezes 3 são 12, 12 menos 4 são 8, tá? 12 menos 4 são 8, menos 1, vamos ser então 8, menos 1 vão ser 7, né? Então a gente tem aqui 7, ou seja, o nosso valor de C, ele é igual a 7 quartos. Tá? E agora a gente precisa ir então por comparação. Tá? Por comparação, a gente vai ter que substituir todo mundo na nossa equação para determinar o valor de A. Então a gente vai ter A vezes, já fazendo a multiplicação, S ao quadrado menos 2S. Eu já fiz a distributiva. O B, ele é meio, então ele vai ficar aqui mais meio de S menos 1, né? Então eu fiz a distributiva. E o C é 7 quartos. Então, mais 7 quartos de S ao quadrado vai ter que ser igual a 3S ao quadrado menos 2S menos 1. Tá? Fazer a distributiva para o S, para o A, né? Então a gente vai ter A que multiplica S ao quadrado, menos 2 vezes A vezes a variável S, mais meio de S menos 1, mais 7 quartos de S ao quadrado, que vai ter que ser igual a 3S ao quadrado menos 2S menos 1. Tá? Vamos, então, do lado do membro esquerdo da nossa equação, juntar os termos de mesma ordem. Então, eu tenho aqui quadrático e aqui o quadrático. Então, nós vamos ter A mais 7 quartos vezes S ao quadrado. Os termos de primeira ordem é o 2AS e o meio de S. Então, a gente vai ter aqui mais. Toma cuidado com o sinal. Então, eu tenho meio positivo e menos 2A vezes S. Certo? E o menos 1 aqui, sobrando como termo independente, que é igual a 3S ao quadrado menos 2S menos 1. Tá? Note que o termo independente agora são iguais, naquela hora a gente nem tinha esse termo independente, né? Ele zerava. E agora a gente faz a comparação. Então, quem está multiplicando S ao quadrado é A mais 7 quartos. Que vai ter que ser igual a quanto? Vai ser igual a 3, que está multiplicando o S ao quadrado do outro lado. Tá? Então, a gente vai chegar aqui que o nosso A ele tem que ser 3 menos 7 quartos. Tá? Soma de frações. 4 vezes 3, 12, menos 7, 5. Então, 5 quartos. Achei, então, o valor de A. Vamos verificar pela outra conta, né? Porque eu tenho aqui que meio menos 2A está multiplicando S e ele tem que dar menos 2, tá? Então, meio menos 2A tem que ser igual a menos 2. Isso vai querer dizer para nós que menos 2A é igual a menos 2 menos meio. Menos 2 menos meio vai ficar 2 vezes menos 2 menos 4, com menos 1 menos 5. Tá? Então, a gente chega em menos 2A é igual a menos 5 sobre 2. Vou ter o menos 2 multiplicando, que vai passar dividindo, né? Vai mudar o sinal, então vai ficar positivo. E a gente vai chegar que o A é 5 quartos. Tá? Então, realmente está correto. Então, pensando-se nisso, a gente pode escrever a nossa f de S, tá? A nossa f de S,
vai ser dada, então, por valor de A, 5/4, 5/4 vezes 1 sobre S, mais, ou pode ser menos, o nosso valor de B é meio, então mais meio, de 1 sobre S ao quadrado, mais 7/4 vezes 1 sobre S menos 2. Tá? Chegamos aqui, a nossa f de t, que no caso é a nossa função y, é a inversa dessa expressão. Então a gente vai ter aqui 5/4 vezes L menos 1, a inversa de Laplace de 1 sobre S, mais meio vezes a inversa de Laplace de 1 sobre S ao quadrado, mais 7/4 da inversa de Laplace de 1 sobre S menos 2. Tá? Então, a nossa função y, a nossa solução, vai ser 5/4. A inversa de 1 sobre S é exatamente 1, né? Lembrando disso. Vamos olhar aqui na nossa tabelinha, né? Então, a transformada de 1 é 1 sobre S, que é o que nós temos aqui. 1 sobre S ao quadrado. Quem que é 1 sobre S ao quadrado? É a transformada de t. Então, a gente vai ter aqui mais meio vezes t. E a transformada de 1 sobre S menos 2 é a da exponencial, né? 1 sobre S menos A, I elevado a AT. Então, mais 7/4 de E elevado a 2T. Tá? Tenho aqui a solução, poderia melhorar ela um pouquinho. O que eu poderia melhorar? Poderia colocar todo mundo com o denominador 4, tá? Mas isso aqui só por critério de ordem, e fazer então 4, aqui a gente vai ter 5, 4 por 2 é 2, vezes 1 é 2, então mais 2t. 4 por 4 é 1, então mais 7 vezes e elevado a 2t. Tá? Poderia apresentar a resposta neste formato aqui. Show? Gente, grande abraço. Peço novamente desculpa pelo erro cometido durante a aula, mas está aqui a resolução detalhada. Ótimos estudos e até semana que vem. Abraço. Fui.